direta ao ponto, consagração dos dizimistas, consagração de pastores, unção com óleo, consagração de pastora, todo este pacotaço é um feitiço religioso. Abençoados, a vida cristã, ela não tem propósito nenhum, não foi propósito nenhum da vida cristã trazer esta hegemonia, trazer esta autoridade no meio de uma congregação. Isto teve propósito no cristianismo. O cristianismo, em Constantino, é que trazia essa instituição papal, este governo eclesiástico, sabe? Essa escolha essa nomenclatura, esse cristianismo inventado por Roma, isto na verdade é uma falácia. A vida cristã saudável tem como governo Ial, o Eterno. O Criador é que governa os seus filhos. Eu estava agora tecendo um comentário com alguns irmãos em que a gente não discute, aborda alguns assuntos. Desde o primeiro século cristão, havia uma briga fermentada entre a igreja de Corinto, né? Havia uma disputa acirrada muito grande. Quando você vê que Paulo diz, está Cristo dividido, porque uns diz que é de Apolo, outros de Cefas. Você vê que Paulo está ali tentando mediar uma situação, porque os coríntios eram muito apegados a Apolo, não o Apolo homem, mas os coríntios eram muito apegados ao Apolo, que eles estavam vivendo no centro de um paganismo, numa religiosidade. E Apolo, o homem Apolo, ele tinha um peso muito grande entre os coríntios, porque carregava o nome e eles acreditavam, né, que sobre a vida daquele homem estava uma autoridade. E no entendimento de Paulo, Apolo, ele era um homem muito destemido, ousado, né, eloquente, mas foi Priscila e Áquila que trouxe Apolo para o caminho da graça. E Paulo, receoso de Apolo destruir todo aquele trabalho com a sua ramificação daquilo que ele aprendeu, porque lá o livro de Atos diz que ele conhecia muito bem, mas só até o batismo de João. Na pregação de Apolo, os coríntios ficavam impressionados, primeiro, pela sua eloquência, segundo, que ele carregava um nome de peso, e os coríntios estavam saindo desse paganismo. O outro que vinha era Cefas, Pedro. Pedro era a coluna, né? Pedro era a coluna ali da circuncisão, tinha aquela coisa da religiosidade. E você sabe, o pagão que entra nesse universo da religiosidade, acende a vela para orar, faz um sacrifício, faz um jejum, o cara vive no meio de um paganismo, acendendo vela para Artemis, adorando Apolo, fazendo um sacrifício para Dionísio, toda essa atmosfera ali na Grécia. Então, quando ele veio um pregador como Pedro, como Apolo, então Paulo sentia ali, sabe, na pluralidade, sentia ali, e era esse o destempero que causava as inquietações na vida de Paulo. Porque via-se, então, a cidade da Grécia ali entre os tambores do peso de um e da religiosidade de outro. Então, Paulo, muitas das vezes, usava daquilo que eles tinham. Paulo usava da filosofia para combater pregações como de Apolo, que estava ali centralizado, né? Tem uma parte em Atos que ele
tece esse comentário. E o que é que isto tem a ver com o tema de hoje? Porque sabe o que acontece? Hoje, o peso religioso está centrado nesse mesmo paganismo. Então, se nós não tivermos a habilidade para poder descentralizar as pessoas desse feitiço, as pessoas estão enfeitiçadas. Era esse o argumento de Paulo com o peso da pregação de Apolo. Era esse o argumento de Paulo com o peso da pregação de Pedro. Você vê que na carta dos Gálatas, capítulo 2, versículo 14, Paulo toma uma atitude até antiética. Paulo combate Pedro. Por quê? Por conta desse peso religioso no meio de um paganismo que já sofria uma influência com a pregação de Apolo. Hoje, as pessoas estão assim, influenciadas. Só que quem está influenciando eles não é a pregação de Apolo, com o seu nome, que causava uma influência entre os coríntios, e nem Pedro, coluna da igreja do trabalho da circuncisão, andou com Yalcha. Hoje, a influência é esse poder religioso misturado com o paganismo. Você encontra ditas igrejas evangélicas onde eles fazem desencapetamento total. E fazem isto com orgulho porque os pastores são ex-pai de santos. Trabalharam com magia negra e pega esta influência pagã, traz para dentro de um local que se chama igreja e começa a trazer, então, pedaço de Pedro, pedaço de Apolo e um pouco de Paulo. E batem no liquidificador e faz essa montagem. Consagração dos dizimistas. Meu irmão, para uma pessoa acreditar que ela vai ter uma consagração especial porque ela é dizimista, ela tem que estar debaixo de um encantamento, assim como eu e você estivemos um dia. Foi exatamente isto o que Paulo escreve à igreja, aos irmãos que se reúnem nos Gálatas, depois de ter já confrontado Pedro. Ele diz, olha aí, Gálatas capítulo 3, versículo de número 1, é que no meu aplicativo está um número a mais, eu estou lendo na Bíblia Viva. Veja isso aqui. Gálatas insensatos. Olha, como que uma pessoa que foi chamada para andar no conhecimento do Evangelho se torna insensato a ponto de se permitir um encantamento ruinoso? Olha como diz esta versão, Gálatas insensatos. Quem foi o feiticeiro que os sugestionou e pôs em vocês este encantamento ruinoso? Porque vocês costumavam ver o significado da morte de Jesus Cristo tão claramente como se eu tivesse exibido diante de vocês um quadro com o retrato de Cristo morrendo na cruz. Versículo de número 3. Só quero fazer-lhes uma pergunta. Vocês receberam o Espírito Santo pela tentativa de guardar as leis judaicas? Claro que não, pois o Espírito Santo só veio sobre vocês depois que vocês ouviram acerca de Cristo e confiaram neles para ser salvo. Então, será que vocês ficaram completamente loucos? Pois se a tentativa de obedecer às leis judaicas nunca lhes deu vida espiritual no princípio, por que vocês pensam que a tentativa de obedecê-las agora os fará cristão mais forte? Veja, mudaram-se a esfera geográfica, o ambiente cultural é outro, o contexto histórico é outro, mas você vê que eles não pegam, porque aqui estavam trazendo de novo a tentativa, como diz em Atos 15, estavam trazendo a tentativa dos Gálatas obedecerem de novo às leis judaicas para se tornarem cristãos mais fortes. Hoje, em pleno século 21, eles não colocam nem mais a lei, eles colocam o feitiço.
Abençoados. Como é que uma pessoa pode acreditar que uma pseudo-fogueira e que é chamada de santa, que isto não tem nenhum embasamento no evangelho, nem fora dele? Como que pessoas conseguem dar padaria, dar relógio de ouro, cordão, salário? Pessoas conseguem dar toda a sua indenização, fazem isto em nome da fé em Deus. Como que eu, como propagador do evangelho, posso deixar isto passar batido? Posso tirar o foco das minhas pregações disso? Como é que eu posso trazer alguma coisa a que não seja o combate contra essas coisas? Como é que uma pessoa, na sua sã consciência, pode entender, a não ser que ela esteja de fato, de verdade, como disse aqui o versículo de número 1, debaixo de um encantamento ruinoso? Olha a pergunta: quem foi o feiticeiro que os sugestionou e pôs em vocês esse encantamento ruinoso? Uma pessoa acreditar que ela é uma pessoa comum e porque grita muito e porque dá dízimo ou porque está muito tempo dentro de uma congregação, ela acha que um homem manda ela dobrar o joelho, como eu dobrei, receber sobre a sua mão a imposição de mãos, como eu recebi, e alguns mais céticos derramar uma bacia de óleo sobre a cabeça delas, como eu nunca recebi, e acreditar que depois deste ritual ela se torna um líder religioso com uma unção não sei das quantas, falando uma língua misteriosa e mandando e desmandando na comunidade que se assenta perante ela. Isto é um feitiço em que as pessoas sugestionadas acatam e acabam vivendo uma vida ruinosa, porque isto não tem vínculo com o Pai. Isto não tem nada a ver com o formato da igreja do novo pacto. Quando eu digo novo pacto, eu não digo pacto cruzado. Eu não digo o pacto nos dias de Paulo. O pacto nos dias de Paulo estava sendo construído ainda. Quando eu disse para vocês, a exemplo de Apolo, Pedro, e quando ele diz está Cristo dividido, esta pluralidade, o pacto não está na plenitude. Nós aprendemos, e eu venho pregando isto há um ano, nós aprendemos que Paulo pregava a graça nos seus dias. Esta graça não estava ainda na sua plenitude. Então, como que se pode aceitar hoje, no século XXI, um paganismo? Porque isso não tem vínculo com o Pai. Isso não tem nada a ver. O formato cristão, o formato da Nova Jerusalém que desceu ataviada como esposa para o esposo, este formato não tem nada a ver com Paulo, Apolo e Cefas. Isto aqui era um questionamento do peso de Apolo, da autoridade de Pedro e de Paulo querendo trazer aquilo que ele entendia como fundamento. Ele diz, eu coloquei o fundamento. Ele traz para o singular aquilo que eles estavam vivendo na pluralidade. Então, havia já uma admoestação para que os Gálatas não se submetessem a nenhum tipo de feitiço, de encantamento, de bruxaria, qualquer coisa ruinosa que viesse atrapalhar a sua ligação e um vínculo perfeito com o Pai. Não posso entender que hoje, aqui do lado de cá, passado aqui o ano 70, a Jerusalém, a cidade santa que João viu descendo, não é ir para Jerusalém, é a cidade que veio.
Esta nova aliança, toda ataviada, perfeita, agora sim, sem rugas, sem manchas, sem máculas e sem defeito, deixar-se guiar por homens, deixar-se guiar por fogueira santa, consagração de dizimista, unção com óleo, campanhas, vigílias. Esse povo precisa despertar, mas como despertá-los se não há quem pregue? E como pregar se não falar da nova vida em Cristo? Como dizer a essas pessoas que fogueira santa é um feitiço ruinoso que só alimenta o cofre dos seus patronos? Como dizer a uma pessoa que está debaixo de um encantamento que aquele óleo passado na cabeça dela não traz benefício espiritual nenhum? Será que vamos permitir, então, que esse protótipo pagão com o religioso avance, tenha êxito? Será que nós vamos nos calar diante dessa blasfêmia que se apresenta todos os dias, esta barganha, este toma lá da cá? Vamos nós cruzar os braços aqui e ficar entre nós mesmos dizendo: eu estou salvo, eu sou feliz? Ou as frases de Paulo, também bem lembrada nos seus dias, servem como base atemporal e, vamos dizê-lo, é preciso fazê-los calar? Ou esta frase, ela fica apenas no primeiro século cristão, ela saiu do dicionário, ela não tem força, ela não tem peso? Claro que tem. É preciso fazê-los calar, porque anda transtornando vidas inteiras. Eu passei novamente agora, na volta de casa para cá, peguei um engarrafamento terrível, desencapetamento total. Gente, quantas pessoas que perderam o emprego, quantas pessoas que os filhos estão nas drogas, quantas pessoas e que o marido foi embora, ela tem que cuidar do lar sozinho, quantas pessoas que o filho neste momento não teve o que comer. E aí a influência pagã com a influência religiosa bate as portas dessas pessoas e diz: você precisa de uma oração forte, você precisa fazer uma campanha. O que é que tu tens na tua casa? Eu tenho uma televisão 55 polegadas, traz para a fogueira santa que Deus vai tirar teu filho. São esses os apelos psicológicos, são a estratégia mental que se coloca, são esses o encantamento ruinoso em que centenas e milhares de vidas estão hoje, 20 de outubro de 2021, em pleno século 21, o que para mim é um espanto. Como que eu vou tirar a minha aliança e jogar na fogueira santa e dizer que o Pai vai me dar duas alianças? Mas eu não preciso de duas, eu preciso desta. É esta aqui. Mas a pessoa, quando ela está no encantamento ruinoso, porque não há quem diga a ela: olha, não faça isso. Isto não tem vínculo com o Criador. Isto não é culto ao Criador. O culto ao Criador é o culto aonde você tem o entendimento. Quando se fala algo a respeito do Criador e você entende, sem nenhum objeto consagrado, sem nenhum ritual, sem nenhum jogo de azar e ainda de sorte, isto tem um vínculo com o Ial, isto tem um vínculo com o Eterno. O que o Eterno quer não é o que é teu. O vínculo perfeito do Criador, neste pacto onde nós vivemos, repito, não é o pacto em que Paulo vivia, porque ele vivia num pacto cruzado. Estou falando deste pacto. Estou falando depois de remover o primeiro e estabelecer o segundo. Eu estou falando depois da reforma feita.
Eu estou falando depois que a aliança foi de fato firmada. Eu estou falando da plenitude do evangelho, o evangelho na sua totalidade. O vínculo perfeito com o Criador é o amor. Está em maior sintonia com o Pai quem ama, quem tira do seu coração toda essa sujeira de ódio, de contenda, de luta, de bravejar, de querer o mal, de puxar o tapete, de armar armadilha. Neste pacto prevalece quem vive o amor absoluto, o HP. Quem vive o HP no pacto estabelecido é que tem um vínculo perfeito. Nesse lado de cá, pós-70, não vale esses rituais. E as pessoas ficam como que encantadas, debaixo de um encantamento. Olha, ele foi consagrado a apóstolo. Não. Os meus canhões têm que voltar para essa turma. Eu não posso admitir que depois que Yao fez tudo, porque você sabe, nós temos uma mensagem neste canal, nem Yahshua, nem Jesus, é o Criador, é Deus mesmo em nós, é a unção dele em nós. Aquele mesmo Espírito que pairava sobre as águas, hoje está dentro de você, está na tua vida, a te guiando. É Deus mesmo, é o Yao, o seu nome em hebraico, Yao, o Eterno, o Criador. Ele mesmo em você, te conduzindo. Você não precisa de nada exterior. O que você precisa é buscar aqui dentro. É você fazer uma viagem introspectiva, internalizar os seus anseios e descobrir que em você, você é forte o suficiente para combater tudo que vem daqui para fora. Este é o pacto perfeito. Não são coisas exteriores. Não se alcança grandes realizações amarrando fita, bebendo copo d'água. Isto é bruxaria, isto é feitiçaria, isto é paganismo. Isto não tem nada a ver com o molde perfeito da Jerusalém livre. Isto não tem nada a ver com igreja, com eclésia. Isso não tem nada a ver quem foi tirado, chamado para fora do sistema religioso e colocado dentro do reino, colocado dentro desta pátria, dentro do teu local de origem, reinando em vida e vivendo em perfeita vitória. Infelizmente, somos um número pequeno. Passaram por aqui 173 mil apenas. Isto abala os opositores. Os opositores acham que Geraldo, olha, 173. Vocês ainda não viram nada. Nós temos que chegar pelo menos a 10 milhões. Porque tem 50 milhões de pessoas debaixo de um feitiço. 173 mil representa nada. Isto, um só bispo da igreja Berimbau de Zeus tem no seu ministério. Um só bispo. O líder da igreja Berimbau de Zeus tem quase 3 milhões de dizimistas. E as pessoas preocupadas com 173 mil. Nós temos que nos fortalecer contra esse feitiço. Sabe por quê? Porque nós temos o antídoto. Nós temos o antídoto do evangelho que está dentro de nós. Nós temos o antídoto da epístola de Cristo dentro de nós. Nós temos o antídoto da verdadeira mensagem, que é a mensagem libertadora do evangelho. Não é o evangelho de Paulo. Paulo teve o evangelho, assim como Apolo teve o evangelho, assim como Pedro teve o evangelho. Evangelho quer dizer boas novas, notícias. Paulo teve uma notícia até ser decapitado. Pedro teve uma notícia até ser crucificado. Tiago teve uma notícia até morrer o fio da espada. Apolo e Áquila teve uma notícia, teve um evangelho, teve uma boas novas para os seus dias. Nós não temos o evangelho de Paulo. Paulo não teve evangelho. Paulo pregava o evangelho da graça de Cristo. Era notícia acerca do que Cristo fez. Paulo não tem evangelho. Paulo escreveu a notícia.
Mas não é essas notícias que nos guia. Os que nos guia hoje é o Evangelho de Cristo. É a notícia que eu tenho do ungido, do Messias, para as pessoas que estão presas na fogueira santa, na consagração do dizimista, as pessoas que estão dando campanha, pessoas que estão deixando de comprar gás para dar dinheiro a esses vira-latas, a esses feiticeiros, a esses bruxos que estão comprando carro importado, avião, navio, que estão comprando rede de televisão, deixando uma herança como fortuna para os seus filhos, para os seus netos, viverem aí às custas dos incautos. Nós temos um antídoto que cura feitiçaria. Nós temos uma espada viva. A palavra da graça, não é a palavra de Paulo. Nós temos a palavra da graça. A palavra de Paulo era uma coisa. Paulo conhecia o grego, Paulo conhecia os hebreus, então chegava na Grécia, Paulo usava ali uma filosofia, Paulo usava lá os epicureus, Paulo ia a Roma, usava lá alguma coisa, Paulo quando foi até os hebreus usava o seu judaísmo, essa era a palavra de Paulo. Paulo usava a notícia da graça. Eu uso hoje, alguns lugares eu uso a gíria carioca. Dependendo dos opositores, eu uso o birimbau lá de Ilhéus. Dependendo da situação, eu uso um capite, um benevere. Dependendo se for alguém de outro estado, eu uso então da Sama de Desquida e Lavescar. Eu tenho, você tem o antídoto para quem está debaixo de um encantamento ruinoso. Nós temos o conhecimento pleno. Não apenas o espelho, não apenas vendo de forma obscura, esperando ele voltar, esperando a redenção do corpo. Não, nós temos o conhecimento pleno. Levar o amor, levar a palavra, levar aquilo que confronta o sistema religioso, dizer não a tudo quanto é feitiço, dizer não a tudo aquilo que tenta dominar, escravizar, é o antídoto contra a consagração de dizimista, unção com óleo, consagração de pastores e pastoras. Você vê que tem mulheres por aí, meu amado, que eles não conhecem bolufas do Evangelho. Não conhece nada. Não sabe o que é a graça de Cristo. Não sabe o que é que ele fez naquele madeiro. Vivem pedindo para passar o sangue dele. Senhor, passa do teu sangue. Meu amado, e são pastoras, são missionárias. Mas missionária de quê? Eu vou responder, são missionárias de um mundo pagão. São pastoras que se apacentam a si mesmo. Por quê? Porque não apontam o caminho da perfeição. Não apontam para o Criador, não aponta para o vínculo perfeito, porque não aponta para o amor. Porque eu não acredito que alguém que está mergulhado no amor manda alguém dar todo o seu dinheiro numa fogueira santa, fictícia, mentirosa, por engano. Então esta é a nossa luta constante, esta batalha travada. A batalha travada entre o bem e o mal não é a batalha entre Deus e o diabo. A batalha travada, que não termina nunca, é contra a verdade e o engano. É claro, se você tem vínculo, a verdade será sempre verdade, embora ela precise crescer. Não é dizer que você não conhece tudo, que o que você vive não é verdade. Não, a verdade, se ela é de um coração puro, embora ela não atinja o alto escalão do conhecimento, ela é a verdade. O engano será sempre o engano, por maior ou menor que seja. Mas se o que você conhece até aqui é a verdade, e o coração é puro, esta verdade tem vínculo com o Pai, e ela é mais poderosa do que qualquer espada afiada
de dois gumes. Eu quero que você entenda isto. Tudo isto é o engano ruinoso e o que os nossos irmãos vitimizados por esses bruxos feiticeiros precisam ser despertados. Enquanto o povo briga, nossos irmãos sofrem. Enquanto uns ficam disputando quem sabe mais, quem sabe menos, as avózinhas estão tirando 10% do seu dinheiro para entregar na mão do bispo mais feio. Enquanto isso, eles vão se enriquecendo. São deputados, bancada evangélica, grandes pastores renomados, salários de 200, 300 mil. E nós, que entendemos que passamos da cruz, passamos do ano 70, chegamos até aqui, queremos agora cruzar os braços e dizer: se dane, eu sou agora mestre, eu agora sou o detentor, eu alcancei o nirvana, eu encontrei uma grande árvore frondosa e nela eu descanso. Eu agora sou conhecedor do bem e do mal, e eu agora também sou o querubim da guarda, e eu fico aqui agora. Não. Esta mesma palavra poderosa que chegou na minha vida, iluminou os meus olhos, para que eu me desvencilhasse das amarras desses feiticeiros, precisa, pelo menos, no mesmo grau de entendimento. Eu não digo aqui ser um mestre, conhecer o grego, conhecer a filosofia, conhecer Platão, conhecer Sócrates, conhecer todos os manuscritos, conhecer as escrituras, conhecer Feld. Eu não digo isto. Eu digo na mesma proporção que você pode dizer a alguém no seu trabalho, na sua faculdade, na sua casa, na sua vizinhança e dizer: fogueira santa, consagração de dizimista, consagração de pastor, unção com óleo, tudo isso é feitiçaria evangélica. Vocês precisam ter um vínculo perfeito com o Yahweh, o Eterno, o Criador, aquele que é tudo e em todos e através dele nos faz reinar em vida e viver em perfeita vitória. É assim que eu penso, é assim que eu vou agir, dizendo às pessoas que, livre desses encantamentos, elas estão seguras, tranquilas e sem temor do mal. E quando entenderem assim, com certeza, assim como eu e assim como você, vão ver a prosperidade chegar nas suas vidas. Prosperidade? Não estou associado à fortuna. Prosperidade, ausência de necessidade e equilíbrio e moderação para pensar e refletir com sabedoria. Meu nome é Geraldo Moraes. Amanhã